O renda do vestido sentia-se como uma segunda pele, enquanto subia as escadas do hotel, cada passo mais pesado que o anterior. As minhas mãos tremiam enquanto segurava a chave do quarto 312. Atrás de mim, a minha família seguia-me em silêncio. A mãe com os olhos vermelhos de tanto chorar, o pai com aquela expressão que punha quando estava prestes a explodir, e o meu irmão mais novo, Sebastião, que não parava de olhar para o telemóvel como se esperasse um milagre. "Camila, minha querida", sussurrou a mãe. "Talvez devêssemos bater primeiro." Mas eu já estava a inserir a chave na fechadura. Já tinha passado meia hora desde que deveria ter caminhado até ao altar. Meia hora desde que 150 convidados começaram a murmurar nos seus lugares, perguntando-se onde estava o noivo. Meia hora desde que a minha coordenadora de casamentos me ligou com aquela voz cuidadosamente controlada para me dizer que o Rodrigo não tinha chegado ao local da cerimônia. "Não está a atender o telefone", tinha dito a Linda, tentando soar tranquilizadora. "Provavelmente são nervos de última hora. Os noivos às vezes precisam de uns minutos extra para processar tudo." Mas o Rodrigo não era do tipo que ficava nervoso. Em 4 anos de relação, tinha-o visto manter a calma nas piores situações. Quando perdeu o emprego, quando o pai teve o infarte, quando decidimos comprar casa. O Rodrigo era sólido como uma rocha. Por isso o amava, ou por isso acreditava que o amava. A porta abriu-se com um clique suave, e o ar-condicionado do hotel bateu-me no rosto. O quarto estava em penumbra, as cortinas pesadas bloqueando a luz brilhante de julho que lá fora convertia Lisboa numa fornalha. Mas cá dentro, nesse quarto que o Rodrigo tinha reservado para manter a tradição de não nos vermos antes do casamento, havia luz suficiente para ver tudo o que precisava de ver. A roupa estava espalhada pelo chão como se tivesse havido uma urgência desesperada por tirá-la. O fato azul marinho do Rodrigo, o mesmo que tinha escolhido depois de 3 idas à loja porque queria que fosse perfeito, jazia amarrotado junto à cama. Por cima dele, como uma cruel brincadeira do destino, estava o vestido lilás da minha dama de honor. O vestido que tinha escolhido especificamente para a Isabela, porque essa cor realçava os seus olhos verdes. E ali, na cama king size com lençóis revoltos e almofadas pelo chão, estavam eles. O Rodrigo tinha o braço direito à volta da cintura da Isabela, o rosto enterrado no pescoço dela. Mesmo a dormir, pareciam confortáveis juntos, naturais, como se tivessem estado a fazê-lo durante meses. O cabelo louro da Isabela estava espalhado sobre o peito moreno do Rodrigo, e por um momento absurdo, pensei que faziam um casal muito fotogênico. O som que saiu da minha garganta não foi humano. Foi algo primitivo, um gemido que vinha do mais profundo da minha alma. Atrás de mim, ouvi a mãe sufocar um grito e o pai praguejar. "Filhos da puta", murmurou o Sebastião, e nem sequer o repreendi pela linguagem. A Isabela mexeu-se primeiro, provavelmente alertada pela luz que entrava do corredor. Os seus olhos abriram-se lentamente, desorientados pelo sono e possivelmente pelo álcool. Vi o momento exato em que o seu cérebro processou a situação. A porta aberta, a minha família amontoada no umbral. Eu parada ali no meu vestido de noiva como um fantasma vingativo. Os seus olhos encontraram os meus, e neles vi algo que me partiu mais que a própria traição. Alívio. Como se uma parte dela tivesse estado à espera deste momento, desejando que os descobrissem. "Camila", sussurrou, e a sua voz soou rouca, cansada. O som do seu nome acordou o Rodrigo. Vi-o pestanejar, confuso, tentando localizar-se. Quando me viu parada na porta no meu vestido de noiva, o seu rosto passou por uma sequência de emoções que teria sido cômica se não tivesse sido tão devastadora. Confusão, reconhecimento, horror, pânico. "Camila, eu..." começou a dizer, sentando-se bruscamente na cama e tentando cobrir-se com o lençol. "Não", interrompi-o, e a minha voz soou estranhamente calma, como se viesse de outra pessoa. "Não digas nada ainda." Entrei completamente no quarto, sentindo o peso do vestido, o peso dos olhares da minha família, o peso de tudo o que acabara de mudar na minha vida. Dirigi-me à mesa onde a Isabela tinha deixado a sua mala,
consciente de que cada passo ressoava no silêncio mortal do quarto. "O que estás a fazer?" perguntou a Isabela, a sua voz agora trêmula. Não respondi. Abri a sua mala e comecei a revistar o conteúdo. Não tive de procurar muito. Ali estavam 3 chaves de hotel diferentes. Uma do Tivoli Oriente, uma do Sheraton perto do aeroporto e uma do pequeno motel nos arredores da cidade onde ninguém os conhecia. "Quanto tempo?" perguntei, segurando as chaves no alto para que todos as vissem. "Camila, por favor, deixa-me explicar-te", suplicou o Rodrigo saindo da cama e procurando desesperadamente a sua roupa interior. "Quanto tempo?" repeti, a minha voz subindo uma oitava. A Isabela tinha se envolvido no lençol e estava a chorar silenciosamente. Não o choro dramático dos filmes, mas lágrimas silenciosas que lhe corriam pelas faces, como se não as conseguisse deter. 6 meses, sussurrou finalmente. 6 meses. 6 meses de mentiras, de tenho de trabalhar até tarde, de a Isabela precisa de apoio emocional depois da separação, de és tu quem eu amo, Camila. 6 meses enquanto eu planeava o nosso casamento, escolhia flores, provava bolos, sonhava com o nosso futuro. O silêncio no quarto era ensurdecedor. Podia ouvir o tic-tac do relógio na mesa de cabeceira, o zumbido do ar-condicionado, o som distante do trânsito na Avenida da Liberdade. Mas principalmente ouvia o som do meu coração, a partir-se em 1000 pedaços. 6 meses, repeti, e as palavras sabiam a fel na minha boca. 6 meses a planear isto juntos enquanto eu escolhia o menu para a vossa traição. Não foi planeado assim, disse a Isabela, finalmente encontrando a voz. Aconteceu simplesmente, Camila. Não queríamos magoar-te. Virei-me para ela tão depressa que o vestido girou à minha volta como uma nuvem de renda e seda. Não queriam magoar-me. A minha voz subiu até se tornar quase um grito. Não queriam magoar-me enquanto reservavam quartos de hotel? Não queriam magoar-me enquanto me mentiam na cara todos os dias? O Rodrigo tinha conseguido vestir os calções e estava a tentar aproximar-se de mim com as mãos estendidas, como se eu fosse um animal assustado que pudesse fugir a qualquer momento. Camila, amor, sei que parece terrível, mas posso explicar tudo. O que há entre a Isabela e mim é diferente. Mas isso não significa que não te amo. A gargalhada que saiu de mim surpreendeu-me. Era amarga, áspera, nada parecida com o meu riso habitual. Diferentes tipos de amor? Perguntei, incredulidade tingindo cada palavra. É isso que vais dizer-me? Que me amas de uma forma e a ela de outra? Sim, exclamou ele como se tivesse encontrado a resposta perfeita. Exatamente isso. O que sinto por ti é sólido, seguro. És a mulher com quem quero construir uma vida. Mas com a Isabela, é paixão pura. É algo que não consigo controlar. Atrás de mim, ouvi o meu pai dar um passo em frente, e pelo canto do olho vi-o cerrar os punhos. O Sebastião pôs uma mão no braço dele, segurando-o. Então casa com a paixão, disse eu, a minha voz agora perigosamente baixa. Constrói uma vida com ela. Não compreende, continuou o Rodrigo, aproximando-se mais. A Isabela e eu sabemos que o que temos não é para sempre. É intenso, sim, mas não é real da mesma forma que o nosso amor é real. Não é real? A voz da Isabela cortou o ar como uma faca. Não é real, Rodrigo? E ali, naquele momento surrealista, vi-os começar a discutir entre eles. O Rodrigo tentando explicar-lhe que ela era apenas uma aventura, ela gritando que ele lhe tinha prometido que íamos cancelar o casamento, que iam ficar juntos. Disseste que a amavas, gritou ela. Disseste que eu era a única. E tu acreditaste? Respondeu ele, a frustração evidente na sua voz. Isabela, sê realista. Tu és diversão. Camila é a minha vida. Foi nesse momento que algo dentro de mim se quebrou completamente. Não a traição, não as mentiras, mas vê-los discutir sobre mim como se eu fosse um prêmio num concurso, uma decisão a tomar entre 2 opções, como se os meus sentimentos,
os meus sonhos, os meus 4 anos de vida entregues a esta relação fossem apenas números numa equação que tinham de resolver. Tirei o anel de noivado, o diamante de 2 quilates que o Rodrigo tinha poupado durante meses para comprar, o anel que eu tinha mostrado orgulhosamente a todas as minhas amigas, o anel que simbolizava o nosso futuro juntos. Atirei-o com força para a cama, onde ricocheteou contra a cabeceira e caiu no chão com um som metálico. Ficam os dois com a diversão, disse, dirigindo-me para a porta. Camila, espera! Gritou o Rodrigo, seguindo-me. Não podes ir-te embora assim. Temos de falar, temos de resolver isto. Parei na porta e virei-me uma última vez. O Rodrigo estava ali parado em calções, o cabelo desgrenhado, os olhos suplicantes. A Isabela tinha se envolvido mais no lençol e olhava-nos através das lágrimas. Ambos pareciam pequenos de repente, patéticos. Resolver o quê, exatamente? Perguntei-lhe. Vais explicar-me como é que durante 6 meses me disseste que me amavas enquanto te deitavas com a minha melhor amiga? Vais explicar-me como planearam isto para que acontecesse no dia do nosso casamento? Ou talvez queiras explicar-me como é que acham que vou voltar para ti depois disto? Não foi no dia do casamento, disse a Isabela numa voz pequena. Foi a última vez. Queríamos despedir-nos antes de... Antes de quê? Interrompia. Antes de me casares com a consciência limpa. Antes de continuares a ser a minha dama de honor e fingires ser minha amiga pelo resto da vida? Nenhum dos dois respondeu. Há 150 pessoas lá embaixo à vossa espera, continuei. Pessoas que viajaram desde o Porto, desde o Algarve, desde os Açores para estarem aqui hoje. A minha avó de 90 anos, que não sai de casa há 2 anos, fez um esforço para vir. E vocês estão aqui a discutir quem fica comigo como se eu fosse uma fatia de bolo. Saí do quarto e fechei a porta atrás de mim com força suficiente para que o som ecoasse pelo corredor. A minha família seguiu-me em silêncio até chegarmos ao elevador. Camila, disse a minha mãe suavemente quando as portas se fecharam. O que vamos fazer com os convidados? Era uma pergunta prática, necessária, mas que me atingiu como um murro no estômago. Os convidados, a comida, o fotógrafo, a banda, o bolo de 3 andares que custara mais do que o salário de um mês. Tudo à espera de um casamento que nunca ia acontecer. Vou dizer-lhes a verdade, respondi, surpreendendo-me com a firmeza da minha própria voz. O salão de recepções do Hotel Tivoli nunca tinha visto nada igual. Enquanto caminhava em direção ao púlpito improvisado, podia sentir o peso de 150 pares de olhos a seguir cada um dos meus movimentos. O vestido de noiva, que essa manhã me tinha feito sentir como uma princesa, agora sentia-se como um disfarce cruel. Um lembrete tangível da farsa em que a minha vida se tinha tornado. A Linda, a minha coordenadora de casamentos, tinha me olhado como se tivesse perdido a cabeça quando lhe expliquei o que queria fazer. Camila, querida, tinha dito com aquela voz que os adultos usam quando falam com crianças histéricas. Talvez devesses dar um momento para pensares. Estas decisões tomadas sob estresse emocional extremo raramente... Linda, tinha interrompido. Foram as decisões tomadas sob estresse emocional que me meteram nesta confusão. As decisões racionais, as decisões sensatas, levaram-me a planear um casamento com um homem que há 6 meses me andava a trair com a minha melhor amiga. Por isso não vou dar um momento. Vou fazer exatamente o que te disse. Agora, parada em frente ao microfone enquanto os murmúrios confusos dos convidados enchiam o salão, perguntava-me se a Linda tinha tido razão. Talvez isto fosse uma loucura. Talvez devesse ter tratado de tudo em privado, com dignidade e discrição. Mas então vi o Rodrigo e a Isabela a entrar pela porta traseira do salão. Tinham chegado juntos, obviamente. A Isabela tinha conseguido arranjar-se um pouco. Tinha penteado o cabelo e retocado a maquilhagem, mas ainda se via como alguém que tinha sido apanhada a fazer algo que não devia. O Rodrigo usava o fato do casamento, o mesmo que tinha estado amarrotado no chão do quarto do hotel, e tinha aquela expressão de pânico controlado que punha quando sabia que estava prestes a enfrentar as consequências dos seus atos. Sentaram-se na parte de trás,
o mais longe possível do púlpito, como se a distância os pudesse proteger do que estava prestes a acontecer. A Isabela mantinha a cabeça baixa, mas o Rodrigo olhava-me diretamente, e nos seus olhos vi uma súplica silenciosa. Não faças isto, pareciam dizer. Não destruas as nossas vidas por causa disto. Mas já era demasiado tarde. Já tinha destruído a minha vida. A questão agora era se ia deixá-los ir-se embora sem consequências, enquanto eu carregava com toda a humilhação. Bom dia a todos, comecei, e a minha voz soou surpreendentemente firme através do sistema de som. Sei que estão confusos sobre por que estão aqui em vez de na igreja. Sei que esperavam presenciar um casamento esta tarde. Os murmúrios intensificaram-se. Vi a minha avó Esperança na primeira fila, com os seus 85 anos e os olhos ainda afiados como navalhas, a olhar-me com uma expressão que não conseguia decifrar. Ao lado dela estavam os meus pais, a mãe a torcer as mãos e o pai com aquela veia na testa que se lhe marcava quando estava furioso. A razão pela qual não há casamento é muito simples, continuei, sentindo uma calma estranha a descer sobre mim. Esta manhã descobri que o meu noivo, Rodrigo Herrera, e a minha melhor amiga, Isabela Moraes, têm andado numa aventura durante os últimos 6 meses. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Era como se tivesse sugado todo o ar do salão. Depois, gradualmente começaram os sons. Suspiros abafados, murmúrios de choque, o som de alguém a deixar cair um copo. Encontrei-os na cama juntos no quarto de hotel do Rodrigo há menos de 2 horas. Continuei, a minha voz a ganhar força com cada palavra. Enquanto vocês esperavam na igreja para celebrar o que acreditavam ser o dia mais feliz da minha vida, eles estavam a consumar uma relação que têm andado a esconder durante metade do nosso noivado. Pude ver a Isabela a afundar-se no seu lugar, como se quisesse desaparecer. O Rodrigo tinha posto a mão no braço dela, um gesto protetor que não passou despercebido a ninguém no salão, especialmente a sua mãe, Dona Carmen, que o olhava como se não o reconhecesse. Sei que muitos de vocês viajaram de longe para estar aqui hoje. Continuei. Sei que tiraram tempo do trabalho, que compraram presentes, que fizeram reservas em hotéis, e lamento profundamente que o vosso tempo e o vosso dinheiro tenham sido desperdiçados pela traição de 2 pessoas em quem confiei mais do que em qualquer pessoa no mundo. A voz da minha tia Lúcia ergueu-se do lado esquerdo do salão. Tens a certeza, filha? Não poderá haver algum mal-entendido? Ri-me, e o som foi amargo mesmo para os meus próprios ouvidos. Tia, estavam nus na cama juntos. A menos que exista alguma explicação inocente para isso que eu desconheça, não creio que haja nenhum mal-entendido. Vi o Rodrigo levantar-se, o rosto pálido, mas determinado. Camila, por favor, gritou do fundo do salão. Não faças isto. Podemos falar em privado. Todos os olhos voltaram-se para ele, e depois para mim. Era como um jogo de tênis emocional, e eu tinha a bola. Falar em privado? Repetiu o seu pedido, amplificado pelo microfone. Como falaste em privado com a Isabela durante 6 meses? Como falaram em privado sobre como me enganar, como me mentir, como planear uma vida às minhas costas? Não foi assim, gritou a Isabela, levantando-se também. Nunca quisemos magoar-te. Simplesmente aconteceu. Simplesmente aconteceu. Repeti as suas palavras para que todo o salão pudesse ouvi-las. 6 meses de encontros secretos, 6 meses de mentiras, 6 meses de traição, simplesmente aconteceram. A minha avó Esperança levantou-se lentamente, apoiando-se na sua bengala. Quando falava, a sua voz era suave, mas enchia o salão. Nos meus 85 anos, disse, vi muitos casamentos cancelados, por doença, por dúvidas, por problemas familiares. Mas nunca tinha visto um cancelado por cobardia. Os seus olhos dirigiram-se diretamente ao Rodrigo. Jovem, se já não querias casar com a minha neta, tinhas a obrigação de lhe dizer antes de ela gastar 1 ano da sua vida a planear uma farsa. Se estavas apaixonado por outra mulher, tinhas a obrigação de ser honesto sobre isso antes de fazer com que a minha neta se pusesse em frente a um espelho esta manhã,
a sentir-se como a mulher mais afortunada do mundo. Dona Carmen, a mãe do Rodrigo, levantou-se também, e a sua voz tremia de vergonha. Rodrigo Antônio Herrera, disse, usando o seu nome completo como quando era criança. Como pudeste fazer isto? Como pudeste envergonhar assim esta família? Mãe, não compreendes, começou o Rodrigo, mas ela cortou-o com um gesto. Compreendo perfeitamente, disse. Compreendo que criamos um homem sem honra. Compreendo que a Camila merecia muito melhor que tu. A Isabela começou a chorar abertamente agora, soluços que ressoavam através do sistema de som. Mas não eram lágrimas de arrependimento. Eram lágrimas de autocompaixão, de alguém que tinha sido exposta e não conseguia suportar as consequências. Camila, disse através das lágrimas. Éramos amigas desde os 15 anos. Vais mesmo deitar tudo isto fora? A pergunta enfureceu-me mais do que tudo o que tinha acontecido até esse momento. Eu vou deitar tudo fora? A minha voz ergueu-se, carregada de uma indignação que vinha do mais profundo do meu ser. Eu vou deitar tudo fora? Desci do púlpito e comecei a caminhar em direção ao fundo do salão, o meu vestido de noiva a arrastar-se atrás de mim como a cauda de um cometa vingativo. Isabela, tu deitaste a nossa amizade fora no primeiro dia que te deitaste com o meu noivo. Tu deitaste-a fora cada vez que me mentiste na cara durante os últimos 6 meses. Tu deitaste-a fora quando me ajudaste a escolher as flores para um casamento que estavas ativamente a sabotar. Quando cheguei ao pé de onde estavam sentados, todo o salão estava em completo silêncio. A Isabela encolheu-se no seu lugar, como se as minhas palavras fossem golpes físicos. E tu? Disse voltando-me para o Rodrigo. Tu deitaste o nosso futuro fora, no momento em que decidiste que era mais fácil mentir-me do que ser honesto comigo. Deitaste fora 4 anos de relação, os planos que tínhamos feito, a vida que íamos construir juntos. Camila, por favor, suplicou. Sei que o que fizemos estava mal, mas podemos resolver isto. Podemos ir à terapia de casal. Podemos... Não, disse, e a minha voz cortou através das suas súplicas como uma faca. Não há podemos aqui. Vocês os dois tiveram 6 meses para decidir se queriam estar juntos. 6 meses de oportunidades para serem honestos comigo. Em vez disso, escolheram a mentira, a traição e a cobardia. Voltei-me para me dirigir ao salão completo. Quero que todos compreendam uma coisa, disse, regressando ao microfone. Não estou a fazer isto por vingança. Não estou a fazer isto para envergonhar ninguém. Estou a fazer isto porque vocês mereciam saber a verdade sobre por que não há casamento hoje. Vocês vieram aqui esperando celebrar o amor, a honestidade, o compromisso. Mereciam saber porque em vez disso estão a presenciar uma lição sobre traição e engano. Dom Miguel, o pai da Isabela, levantou-se. Era um homem calado, trabalhador, que tinha criado a Isabela como pai solteiro depois de a sua mulher os ter abandonado quando a Isabela tinha 10 anos. A sua voz tremia quando falou. Isabela, disse, isto é verdade? A Isabela não conseguiu olhá-lo nos olhos. Pai, eu... É verdade? Repetiu, mais alto desta vez. Sim, sussurrou ela. É verdade. Dom Miguel fechou os olhos como se tivesse recebido um golpe físico. Quando os abriu, havia algo partido neles. Criei-te melhor que isto, filha, disse em voz baixa. A tua mãe abandonou-nos, e eu prometi-te que te ensinaria o que significava a lealdade, a honestidade. Onde falhei? Não falhaste, pai, disse a Isabela, finalmente olhando para ele. Eu falhei. O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado de dor e desilusão. Era o silêncio de uma comunidade a processar uma traição que ia além de 2 pessoas. Era o silêncio de famílias inteiras a reavaliar o que acreditavam saber sobre as pessoas que amavam. O Sebastião, o meu irmão mais novo, levantou-se de onde tinha estado sentado com os meus pais. Tenho uma coisa a dizer, anunciou, e a sua voz levava uma autoridade que nunca lhe tinha ouvido antes.
Caminhou em direção ao microfone, e eu fiz-me para o lado para lhe dar espaço. Muitos de vocês conhecem a minha irmã, disse. Viram-na ensinar os vossos filhos, viram-na trabalhar como voluntária no abrigo de animais, viram-na cuidar da nossa avó quando esteve doente no ano passado. A Camila é a pessoa mais generosa, mais leal, mais amorosa que conheço. A sua voz partiu-se ligeiramente. E hoje, 2 pessoas que se supunha a amarem traíram-na da maneira mais cruel possível. Fizeram-na planear a sua própria humilhação. Fizeram-na gastar 1 ano da sua vida, as suas poupanças, a sua energia emocional em algo que eles sabiam que era uma mentira. Virou-se para olhar diretamente para o Rodrigo e a Isabela. Vocês não traíram apenas a Camila, traíram todos nós. Fizeram-nos cúmplices do vosso engano, fizeram-nos parte da vossa mentira. Regressou a sua atenção ao salão. Mas quero que saibam mais uma coisa sobre a minha irmã. Quero que saibam que esta manhã, quando descobriu a verdade, a sua primeira preocupação não foi consigo própria. A sua primeira preocupação foi com todos vocês. Preocupou-se porque tinham viajado de longe, porque tinham gasto dinheiro, porque tinham apartado tempo das vossas vidas para estar aqui. Sebastião, murmurei, sentindo as lágrimas a picar os meus olhos pela primeira vez desde que tinha encontrado o Rodrigo e a Isabela juntos. Essa é a classe de pessoa que é a minha irmã, continuou. Mesmo no pior dia da sua vida, pensa nos outros antes de pensar em si própria. E essa é exatamente a razão pela qual merece muito, muito melhor que isto. Quando terminou de falar, algo extraordinário aconteceu. Dom Roberto, o dono da oficina mecânica onde o Rodrigo tinha trabalhado antes de conseguir o seu emprego atual, levantou-se e começou a bater palmas. Lentamente, outros juntaram-se. A minha professora do 2º ano, a senhora Vasconcelos. Os vizinhos dos meus pais. Os colegas de trabalho da mãe. Não era um aplauso celebratório. Era algo mais profundo. Era reconhecimento, solidariedade, uma rejeição coletiva da traição de que tinham sido testemunhas. O Rodrigo e a Isabela permaneceram sentados enquanto o aplauso crescia à sua volta, até que finalmente não conseguiram suportá-lo mais. Levantaram-se e começaram a caminhar em direção à saída, os rostos vermelhos de vergonha e humilhação. Mas antes de poderem chegar à porta, a minha avó Esperança falou uma vez mais. Jovens, disse, e a sua voz fez-os parar. Na minha cultura, quando alguém te dá a sua confiança e tu a quebras, há uma dívida que deve ser paga. Dirigiu-se lentamente em direção a eles, apoiando-se na sua bengala. Vocês devem à minha neta mais que um pedido de desculpa. Devem-lhe uma explicação real, não as desculpas patéticas que têm andado a dar. Devem-lhe a verdade sobre quando isto começou, porque continuou. E se alguma vez sentiram um momento de culpa pelo que lhe estavam a fazer. A Isabela estava visivelmente a tremer agora. Dona Esperança, nós... Não me falem a mim, interrompeu-a a minha avó. Falem-lhe a ela. Deem a cara como as pessoas adultas que se supõem serem. O Rodrigo respirou fundo, como se estivesse a preparar para saltar de um precipício. Começou há 6 meses, disse, a sua voz mal audível mesmo com o microfone. A Camila estava estressada com os preparativos do casamento e passava muito tempo a trabalhar nos detalhes. A Isabela veio ajudar com algumas coisas e... falamos. Sobre tudo. Sobre as minhas dúvidas, os meus medos. As tuas dúvidas sobre o quê? Perguntei, embora não tivesse a certeza de querer ouvir a resposta. Sobre se estava pronto para me casar. Sobre se realmente sabia o que queria da vida. A Isabela ouviu-me sem me julgar, sem me dizer que estava a ser ridículo. Como eu fiz, disse, as peças a encaixar. Quando tentaste falar-me sobre as tuas dúvidas há 3 meses, disse-te que eram nervos normais pré-casamento. Sim, admitiu. E quando a Isabela me disse que talvez tivesse razão em sentir-me assim, quando me disse que talvez não estivesse pronto, sentiu-se como alívio. Então decidiste deitar-te com ela, disse,
a minha voz plana. Não foi uma decisão, disse a Isabela fracamente. Simplesmente aconteceu. Estávamos a falar, ele estava vulnerável, eu estava... Tu estavas o quê? Perguntei. A Isabela fechou os olhos. Estava com ciúmes, sussurrou. Sempre tinha tido ciúmes de ti, Camila. De como era segura de ti. De como tudo te resultava fácil. E quando o Rodrigo me deu atenção, quando me procurou para falar em vez de te procurar a ti, sentiu-se como ganhar algo que sempre tinha querido, mas nunca tinha conseguido ter. A honestidade brutal da sua confissão atingiu-me mais forte que todas as suas mentiras combinadas. Então destruíste a minha vida porque tinha ciúmes da tua, disse. Não quis destruir a tua vida. Chorou. Só queria sentir o que se sentia ser a primeira escolha de alguém por uma vez. O salão estava tão silencioso que podia ouvir o meu próprio coração a bater. Esta era a verdade que tinha estado a procurar, crua e dolorosa e completamente devastadora. E tu? Perguntei ao Rodrigo. Por que continuaste com a farsa? Por que não cancelaste o casamento quando te apercebeste de que não me amavas? Porque pensei que talvez os meus sentimentos mudassem, disse. Pensei que talvez fosse apenas pânico pré-casamento, que depois de nos casarmos tudo voltaria ao normal. Ias casar comigo esperando que os teus sentimentos por outra mulher desaparecessem? Perguntei, incrédula. Ia casar contigo porque pensei que era o correto, disse. Porque tínhamos feito planos, porque as nossas famílias esperavam que o fizéssemos, porque és uma boa pessoa, e pensei que talvez isso fosse suficiente. Essas palavras foram o golpe final. Não me tinha enganado porque me odiasse, mas porque pensava que eu era uma boa opção. Não me tinha traído por paixão, mas por conveniência. Era de alguma forma pior que qualquer coisa que tivesse imaginado. Obrigada, disse finalmente. Obrigada por finalmente me dizeres a verdade. Voltei-me para o salão cheio de pessoas que me amavam. Pessoas que tinham presenciado a minha humilhação, mas também a minha força. Agora todos sabem por que não há casamento hoje, anunciei. E agora todos sabem porque essa é a melhor coisa que me podia ter acontecido. 3 horas depois da confrontação mais pública da minha vida, encontrei-me sentada na cozinha dos meus pais, ainda no meu vestido de noiva, a beber café de uma chávena lascada que usava desde a universidade. Lá fora, podia ouvir o murmúrio constante de vozes, familiares e amigos que tinham ficado depois do anúncio, como a mãe tinha começado a chamar-lhe, incapaz de pronunciar as palavras casamento cancelado. A cozinha sempre tinha sido o meu refúgio. Era onde a mãe me tinha consolado depois da minha primeira desilusão amorosa, onde tinha estudado para os exames de entrada na universidade, onde tinha anunciado o meu noivado com o Rodrigo há 1 ano. Agora, era onde tentava processar o facto de que toda a minha vida tinha mudado no decurso de uma manhã. Como te sentes, filha? Perguntou a mãe, sentando-se ao meu lado na pequena mesa redonda onde tínhamos tomado o pequeno almoço como família durante 26 anos. Era uma pergunta impossível de responder. Como me sentia? Devastada, obviamente. Traída, sem dúvida. Mas também havia algo mais, algo que não esperava. Alívio. Como se tivesse estado a suster a respiração durante meses e finalmente pudesse exalar, disse honestamente. A mãe franziu o sobrolho. O que queres dizer? Antes de poder responder, o pai entrou na cozinha com uma expressão que reconheci imediatamente. Era a mesma cara que tinha posto quando o chefe do Sebastião o tinha despedido injustamente no ano passado. Fúria controlada misturada com um desejo ardente de arranjar as coisas. Acabei de falar com o Ricardo Herrera, anunciou, referindo-se ao pai do Rodrigo. O muito cobarde nem sequer conseguiu olhar-me nos olhos quando se desculpou. Pai, comecei, mas ele continuou a falar. Disse-me que vão pagar por tudo. A igreja, o salão, o catering, as flores, tudo. E que o Rodrigo vai devolver todos os presentes que já abriram. Não quero o dinheiro deles, disse, surpreendendo-me com a firmeza da minha voz.
Camila, filha, gastamos as poupanças neste casamento. E essas poupanças foram-se por uma boa razão. Interrompi-o. Permitiram-me descobrir quem era realmente o Rodrigo antes de me casar com ele. Isso vale cada cêntimo. O pai sentou-se pesadamente na cadeira à minha frente, e pela primeira vez nesse dia, vi-o como o que era. Um homem de 52 anos que tinha trabalhado turnos duplos durante meses para pagar o casamento da filha, só para ver essa mesma filha ser humilhada publicamente. Não devia ter acontecido assim, disse, a sua voz carregada de dor. Devias estar na tua lua de mel agora. Feliz, apaixonada. Pai, disse suavemente, se me tivesse casado com o Rodrigo hoje, teria sido a pior decisão da minha vida. Teria estado casada com um homem que não me amava, que estava apaixonado por outra pessoa. Consegues imaginar quanto mais teria doído descobri-lo depois? A porta traseira abriu-se, e o Sebastião entrou, seguido pela minha prima Lúcia e pela minha tia Rosa. Desde a confrontação no hotel, o meu irmão tinha se colado a mim como um guarda-costas pessoal, como se temesse que pudesse desmoronar-me a qualquer momento. Os Herrera foram-se embora, reportou o Sebastião. A dona Carmen ficou um momento para falar contigo, mas quando lhe disse que estavas a descansar, pediu-me para te dizer que lamenta muito e que sempre te vai considerar como parte da família. E os Morais? Perguntei, referindo-me à família da Isabela. O Dom Miguel parecia como se tivesse envelhecido 10 anos, disse a Lúcia, abanando a cabeça. A Isabela nem sequer se despediu de ninguém. Foram-se embora diretamente depois de... Bem, depois de tudo. Boa viagem, murmurei, surpreendendo-me pela falta de dor na minha voz. A tia Rosa, que sempre tinha sido a mais direta da família, sentou-se ao meu lado e tomou-me as mãos. Filha, o que vais fazer agora? Era a pergunta que tinha estado a evitar desde que saí do hotel. O que ia fazer agora? Toda a minha vida tinha estado planeada à volta do Rodrigo. Onde íamos viver? Quando íamos ter filhos? Como íamos construir o nosso futuro juntos? Agora, às 3 da tarde do que deveria ter sido o meu dia de casamento, encontrava-me completamente sem um plano. Não sei, admiti. Suponho que primeiro tenho de cancelar a lua de mel. Já o fiz, disse a mãe rapidamente. Liguei à agência de viagens. Disseram que podem devolver-te a maior parte do dinheiro porque ainda falta uma semana para o voo. Obrigada, disse, sentindo uma pontada de tristeza. Tinha estado tanto tempo à espera daquela viagem aos Açores. O Rodrigo e eu tínhamos passado horas a investigar lugares para visitar, restaurantes onde comer, atividades para fazer. E o apartamento? Perguntou o Sebastião. Vais ficar lá? O apartamento. Outro problema que não tinha considerado. O Rodrigo e eu tínhamos assinado o contrato de arrendamento juntos 6 meses antes. Era o nosso primeiro lar como casal noivo, o lugar onde tínhamos planeado começar a nossa vida matrimonial. Não posso ficar lá, disse, sentindo náusea só de pensar nisso. Está cheio de nós. Da vida que planeamos juntos. Podes ficar aqui todo o tempo que precisares, ofereceu o pai imediatamente. O teu quarto continua a ser o teu quarto. A ideia de regressar ao meu quarto da infância, com os pósteres de bandas dos anos 90 e os troféus de debate do liceu, deprimiu-me profundamente. Mas que outras opções tinha? O telefone de casa tocou, interrompendo os meus pensamentos. A mãe foi atender. Está sim? A sua expressão mudou imediatamente. Um momento, por favor. Voltou-se para mim com o telefone na mão. É para ti. Diz que é do Jornal de Notícias. O meu coração parou. O jornal? Diz que quer falar contigo sobre o que aconteceu hoje. O Sebastião levantou-se tão depressa que a sua cadeira se virou. Como raio se soube o jornal? Linguagem, repreendeu-o a mãe automaticamente, mas o seu coração não estava nisso. Não vou falar com nenhum jornalista, disse, sentindo pânico a começar a subir pela minha garganta. Diz-lhe que... Camila! A voz da minha avó Esperança chegou da sala, autoritária como sempre.
Vem cá, filha. Preciso de falar contigo. Deixei que a mãe se encarregasse do jornalista e fui à sala, onde encontrei a minha avó sentada na sua cadeira favorita, rodeada por pelo menos 10 familiares que tinham estado a murmurar entre eles. Quando entrei, todas as conversas pararam. Senta-te, ordenou-me, apontando para o sofá à sua frente. Avó, se isto é sobre o jornalista... Isto não é sobre nenhum jornalista, interrompeu-me. Isto é sobre o que vais fazer com o resto da tua vida. Olhei à volta da sala. Todos me observavam com uma mistura de preocupação e expectativa, como se esperassem que anunciasse algum grande plano que eu claramente não tinha. Avó, acabou de acontecer há umas horas. Não tive tempo de... Tempo de quê? Interrompeu-me novamente. Tempo de sentires pena de ti própria? Tempo de te lamentares por um homem que não te merecia? As suas palavras doeram-me porque eram parcialmente verdadeiras. Não me estou a compadecer, protestei. Só estou a tentar processar. Filha, disse, a sua voz suavizando ligeiramente. Vivi o suficiente para ver muitas mulheres na tua situação. Algumas afundam-se na autocompaixão e permitem que uma traição defina o resto das suas vidas. Outras usam-na como combustível para construir algo melhor. E o que se supõe que devo construir? Perguntei, sentindo as lágrimas a picar os meus olhos pela primeira vez desde a manhã. Tudo o que tinha, toda a vida que tinha planeado, foi-se. Exatamente, disse sorrindo de uma maneira que me confundiu. Foi-se, o que significa que agora podes construir qualquer coisa que queiras. Antes de poder responder, o Sebastião irrompeu na sala. Camila, precisas de ver isto, disse segurando o seu telemóvel. Já está nas redes sociais. O meu estômago afundou. O que está nas redes sociais? O teu discurso de hoje. Alguém gravou-o e pôs no Facebook. Já tem mais de 1000 visualizações. Mostrou-me o ecrã do seu telemóvel. Lá estava eu, no meu vestido de noiva amarrotado, parada em frente ao microfone no salão do hotel, a dizer a um salão cheio de pessoas que o meu noivo me tinha traído com a minha melhor amiga. Oh, meu Deus! Murmurei, sentindo como se fosse vomitar. Toda a gente vai ver isto. Camila, disse o Sebastião, sentando-se ao meu lado. Precisas de ler os comentários. Não quero ler os comentários, disse imediatamente. Nunca, jamais leio os comentários em nada. Só lê alguns, insistiu. Por favor. Peguei no telemóvel com mãos trêmulas e comecei a passar pelos comentários. Esta mulher é a minha nova heroína. Que maneira de lidar com uma situação horrível. Oxalá tivesse metade da sua força. Respeito total. Alguém sabe como contactá-la? Quero convidá-la para jantar. Mulheres assim merecem ser celebradas. O meu marido traiu-me há 2 anos, e eu fiquei calada. Ver isto dá-me vontade de encontrar a minha voz. Rainha. Assim é que se faz, irmã. Continuei a ler, incrédula. Havia centenas de comentários, e a maioria eram de apoio. Mulheres a contar as suas próprias histórias de traição, homens a expressar o seu desgosto pelo comportamento do Rodrigo, pessoas a aplaudir a minha coragem e a minha força. Não compreendo, disse devolvendo o telemóvel ao Sebastião. Por que importa a estranhos o que me aconteceu? Porque o que fizeste hoje foi extraordinário, disse a minha prima Lúcia. A maioria das pessoas na tua situação teriam cancelado em silêncio e carregado com a humilhação sozinhas. Tu converteste a tua dor em poder. Não converti nada em poder, protestei. Só estava furiosa. Exatamente, disse a minha avó. Estavas furiosa, e em vez de dirigires essa ira para dentro, dirigiste-a para onde pertencia, para as pessoas que te traíram. O meu telemóvel pessoal começou a tocar. Era um número que não reconhecia. Não atendas, aconselhou o Sebastião. Provavelmente é outro jornalista. Mas algo me fez atender na mesma. Está assim? Camila Ruiz? Perguntou uma voz feminina que não reconheci. Sim, quem fala? O meu nome é Patrícia Vega. Sou produtora do programa matinal Bom Dia Portugal.
Vimos o vídeo do que aconteceu hoje e perguntávamos-nos se estarias interessada em vir ao programa para contar a tua história. A minha primeira reação foi desligar imediatamente, mas algo na sua voz fez-me pausar. Por que queriam que fosse ao vosso programa? Porque o que fizeste hoje ressoou com muita gente, disse a Patrícia. Recebemos dezenas de chamadas de mulheres que viram o vídeo e disseram que a tua história as inspirou. Acreditamos que há uma conversa importante para ter aqui sobre a honestidade nas relações, sobre encontrar a força nos momentos mais difíceis. Não sou especialista em nada, disse. Só sou uma professora primária a quem destroçaram a vida hoje. Exatamente, disse a Patrícia. És uma pessoa real que passou por algo terrível e lidou com isso com uma graça e força extraordinárias. Isso é exatamente o que as pessoas precisam de ver. Olhei para a minha família, todos a observar-me com expectativa. Tenho de pensar, disse finalmente. Claro, dou-te o meu número direto. Podes ligar-me se decidires que queres falar. Depois de desligar, a sala ficou em silêncio por um momento. Vais fazê-lo? Perguntou o Sebastião. Não sei, admiti. Tudo isto parece surreal. Esta manhã estava a me preparar para o meu casamento, e agora aparentemente sou algum tipo de símbolo de empoderamento feminino na internet. Talvez isso não seja casualidade, disse a minha avó pensativamente. O que queres dizer? Talvez tudo isto tenha acontecido por uma razão. Talvez o Rodrigo e a Isabela te tenham feito um favor sem saber. Um favor? Perguntei incrédula. Como é que a traição é um favor? Libertaram-te, disse simplesmente. Libertaram-te de uma vida que teria sido uma mentira. Libertaram-te para encontrares algo melhor, algo real. Antes de poder responder, a mãe entrou na sala com uma expressão estranha. Camila, acabou de chegar alguém para te ver. Quem? Diz que é advogada. Algo sobre uma oportunidade de trabalho. A minha confusão deve ter sido evidente na minha cara porque a mãe apressou-se a explicar. Diz que viu o vídeo e que o escritório dela está à procura de alguém para dirigir o seu novo programa de divulgação comunitária. Quer saber se estarias interessada em ouvir a proposta? Olhei para a minha família, todos igualmente confusos. A sério? Está à espera na porta, disse a mãe. Diz que compreende se não quiseres falar com ninguém hoje, mas que não queria perder a oportunidade de te conhecer. Fiquei ali sentada, tentando processar tudo o que tinha acontecido nas últimas 6 horas. Esta manhã tinha sido uma noiva ansiosa a preparar-se para o dia mais feliz da sua vida. Agora era uma mulher solteira que aparentemente tinha inspirado estranhos na internet e tinha atraído a atenção de empregadores potenciais. Sabes que mais? Disse finalmente, levantando-me. Que entre. Se este dia já não pode ser mais estranho, também posso ouvir o que tem para dizer. Enquanto a mãe ia buscar a advogada, a minha avó tomou-me a mão. Filha, disse suavemente. Quando eu era jovem e o teu avô morreu de repente, pensei que a minha vida tinha acabado. Tinha 25 anos e 2 filhos pequenos, sem ideia de como ia conseguir. Nunca me tinha contado esta história. O que fizeste? O mesmo que estás a fazer tu agora, disse. Tomei cada dia como vinha. Tomei cada oportunidade que se apresentou. E construí uma vida que nunca teria imaginado possível quando era uma jovem viúva assustada. Mas isto é diferente, protestei. Tu perdeste alguém que te amava. Eu descobri que a pessoa que amava não me amava de todo. E não achas que isso te torna mais livre? Perguntou. Não achas que é melhor descobri-lo agora do que depois de 10 anos de casamento e 2 filhos? Antes de poder responder, a mãe regressou com uma mulher de uns 40 anos, impecavelmente vestida com um fato azul marinho e carregando uma pasta de couro. Camila, disse a mãe, esta é a doutora Helena Castelo. A mulher aproximou-se e ofereceu-me a mão. É uma honra conhecer-te, disse. Sei que este foi um dia incrivelmente difícil para ti, e agradeço que me permitas falar contigo. Em que posso ajudá-la? Perguntei, ainda confusa por toda a situação.
Na verdade, espero poder ajudar-te eu a ti, disse. O meu escritório, Castelo em Associados, especializa-se em direito da família e casos de violência doméstica. Acabamos de receber uma subvenção estatal para desenvolver um programa de divulgação comunitária, ajudando mulheres em relações difíceis a reconhecer os sinais de alerta e encontrar recursos. Isso soa muito nobre, disse, mas não vejo o que tem que ver comigo. O que fizeste hoje, disse a Helena, demonstrou exatamente o tipo de força e clareza que precisamos em alguém para dirigir este programa. A maneira como lidaste com uma situação impossível, a maneira como te recusaste a ser vítima, a maneira como encontraste a tua voz quando mais precisavas, isso é exatamente o que queremos ensinar a outras mulheres. Mas eu não sou advogada, protestei. Só sou professora. Ser educadora é exatamente o que precisamos, disse a Helena. Não precisamos de outra advogada. Precisamos de alguém que possa conectar com mulheres reais, que compreenda o que é estar numa situação vulnerável, que possa ensinar a partir da experiência pessoal. Olhei para a minha família, todos a escutar com fascinação. De que tipo de trabalho estamos a falar exatamente? Desenvolver programas educativos, dirigir workshops, falar em escolas e centros comunitários, trabalhar diretamente com mulheres que precisam de apoio, explicou a Helena. É uma posição a tempo inteiro com benefícios completos e paga significativamente mais do que ganhas como professora. E por que eu? Perguntei. Nem sequer me conhece. A Helena sorriu. Tenho estado a observar-te durante os últimos 20 minutos, disse. Vi como a tua família te olha, como falas do que aconteceu hoje, como estás a processar tudo isto. Vês isto como um fim, mas eu vejo um começo. Vejo alguém que acabou de descobrir do que é realmente feita. As suas palavras ressoaram em algo profundo dentro de mim. Quando precisariam de uma resposta? Perguntei. Não há pressa, disse a Helena. Toma o tempo que precisares. Mas se estiveres interessada, adorava que viesses ao escritório na próxima semana para conhecer a equipa e ver as instalações. Depois de a Helena se ir, deixando o seu cartão e uma pasta com informação sobre a posição, fiquei sentada na sala com a minha família, todos a processar o que acabara de acontecer. O que achas? Perguntou o Sebastião. Acho que este foi o dia mais estranho da minha vida, disse honestamente. E acho que talvez a avó tenha razão. Talvez tudo isto tenha acontecido por uma razão. O meu telemóvel tocou novamente. Desta vez era um número local que reconheci. A minha diretora na escola. Olá, professora Patterson, respondi. Camila, querida, disse a sua voz maternal. Soube do que aconteceu hoje. Como estás? A sobreviver, disse. Está tudo bem na escola? Está tudo bem, não te preocupes com isso. Ligava porque queria que soubesses que o agrupamento tem estado a receber chamadas toda a tarde. Pais que viram o vídeo a dizer como orgulhosos estão de que sejas professora dos seus filhos. O diretor quer reunir-se contigo na próxima semana para falar sobre oportunidades de liderança. Oportunidades de liderança? Pelo que parece, a tua maneira de lidar com a situação de hoje impressionou muita gente em posições importantes, explicou a professora Patterson. Estão a falar de te promover a coordenadora de programas especiais, talvez até diretora adjunta. Quando desliguei, a minha família olhava-me com expressões que iam desde o orgulho até a completa confusão. O que acabou de acontecer? Perguntou a mãe. Acho, disse lentamente, que acabei de descobrir que a pior coisa que me tinha acontecido na vida poderá resultar ser a melhor. Uma semana depois do dia que mudou a minha vida, encontrei-me parada em frente ao espelho do meu quarto da infância, tentando decidir o que usar para a minha primeira entrevista real como adulta solteira. O armário estava cheio de roupa que tinha comprado pensando na minha vida como esposa do Rodrigo. Vestidos conservadores para os jantares familiares, blusas profissionais, mas não demasiado vistosas para não eclipsar o meu marido, sapatos confortáveis, mas elegantes para caminhar de braço dado com ele em eventos sociais. Tudo se sentia como um disfarce de uma pessoa que já não era.
Pronta para conquistar o mundo? Perguntou o Sebastião desde a porta, estendendo-me uma chávena de café fumegante. Pronta para tentar não vomitar no escritório da doutora Castelo. Respondi, aceitando agradecida o café. Como me vejo? Tinha optado por um fato preto simples que tinha comprado para a graduação do Sebastião no ano passado. Conservador, mas profissional, com um toque de autoridade que esperava me desse confiança. Veste como alguém que pode enfrentar qualquer coisa, disse o meu irmão, e pela primeira vez numa semana, realmente acreditei nele. Os últimos 7 dias tinham sido um redemoinho de atenção mediática, chamadas telefônicas, e decisões que nunca pensei que teria de tomar. O vídeo da minha confrontação pública tinha sido visto mais de 100.000 vezes. Tinha recebido mensagens de mulheres de todo o país a contar-me as suas próprias histórias de traição e a agradecer por lhes dar coragem para encontrar a sua voz. 3 programas de televisão mais me tinham contactado. 2 revistas queriam fazer artigos sobre mim, e um agente literário tinha me ligado para perguntar se estaria interessada em escrever um livro. Tudo se sentia surreal, como se estivesse a acontecer a outra pessoa. Tens a certeza de que não queres que te acompanhe? Perguntou o Sebastião pela 3ª vez nessa manhã. Tenho, disse, embora agradecesse a sua preocupação. Preciso de fazer isto sozinha. A verdade era que precisava de começar a fazer tudo sozinha. Durante 4 anos, tinha tomado todas as decisões importantes consultando primeiro o Rodrigo. Onde viver, que trabalho aceitar, como gastar o nosso dinheiro, até o que comer ao jantar. Agora, pela primeira vez desde os 22 anos, todas as decisões eram só minhas. Era aterrador e libertador ao mesmo tempo. A viagem ao centro de Lisboa demorou 40 minutos, tempo que usei para repassar tudo o que sabia sobre Castelo em Associados. A Helena tinha sido muito específica sobre o que procuravam. Alguém que pudesse desenvolver e dirigir programas educativos para mulheres em situações vulneráveis, desde relações abusivas até decisões financeiras difíceis. Não era apenas um trabalho, era uma missão. Os escritórios de Castelo em Associados ocupavam o 5º andar de um elegante edifício no Chiado. Quando saí do elevador, recebeu-me uma recepcionista que não podia ter mais de 25 anos, com um piercing no nariz e cabelo roxo. Camila Ruiz? Perguntou com um sorriso genuíno. Sou a Andréia. A Helena contou-me tudo sobre ti. É incrível o que fizeste. Obrigada, murmurei, ainda desconfortável com toda a atenção. Só fiz o que tinha de fazer. Exatamente, disse a Andréia. Essa é exatamente a atitude que precisamos aqui. A Helena apareceu nesse momento, com um ar tão profissional como na semana anterior, mas com uma calidez que não tinha notado no nosso primeiro encontro. Camila, que bom ver-te, disse, guiando-me em direção ao seu escritório. Como foi a semana? Intensa, admiti. Não esperava toda a atenção mediática. Incomodou-te? Considerei a pergunta enquanto nos sentávamos no seu escritório, decorado com diplomas, fotografias familiares e um pôster que dizia: Ainda assim, ela persistiu, em letras douradas. Ao princípio, sim, disse honestamente. Mas depois comecei a ler as mensagens que me chegavam. Mulheres a contar-me que a minha história as tinha ajudado a encontrar a coragem para deixar relações tóxicas, ou para confrontar parceiros infiéis, ou simplesmente para se valorizarem mais a si próprias. E apercebi-me de que talvez tudo isto tenha acontecido por uma razão maior que apenas a minha própria vida. A Helena sorriu. Essa é exatamente a perspectiva que esperava ouvir. Pronta para conhecer a equipa? Durante a hora seguinte, a Helena apresentou-me a todo o pessoal do escritório. Havia 12 advogados especializados em diferentes áreas do direito da família, 3 assistentes sociais, 2 conselheiras e uma equipa completa de assistentes e coordenadores. Todos tinham visto o vídeo e todos pareciam genuinamente entusiasmados pela possibilidade de me juntar a eles. O programa que queremos desenvolver é completamente novo, explicou a Helena enquanto percorríamos as instalações. Temos a subvenção para 3 anos, com possibilidade de renovação. O teu trabalho seria criar tudo de raiz: os conteúdos educativos, os formatos dos workshops, os materiais de apoio,
até o design das apresentações. E se não for boa nisso? Perguntei. Se resultar que sou melhor a lidar com crises pessoais do que a criar programas educativos, então aprendes, disse a Helena simplesmente. Camila, o que procuramos não é alguém que já tenha todas as competências. Procuramos alguém com a paixão e a perspectiva correta. As competências técnicas podem ensinar-se. A autenticidade e a força pessoal não. Mostrou-me o escritório que seria meu se aceitasse o trabalho. Um espaço luminoso com janelas que davam para o Tejo, uma secretária moderna e espaço suficiente para reuniões pequenas. Nas paredes havia pósteres sobre recursos para mulheres em crise, números de linhas de ajuda e um quadro branco coberto com ideias para workshops futuros. Que tipo de mulheres esperam que ajude? Perguntei. Todo o tipo, respondeu a Helena. Mulheres em relações abusivas que precisam de apoio para se irem embora. Mulheres recém-divorciadas que não sabem como gerir as suas finanças. Mulheres jovens que precisam de aprender a reconhecer sinais de alerta nas relações. Mães solteiras que se sentem sobrepujadas. Basicamente, qualquer mulher que precise de apoio para tomar decisões difíceis sobre a sua vida. Como eu há uma semana, disse, compreendendo finalmente a ligação. Exatamente como tu há uma semana. Excepto que nem todas as mulheres têm a força para se pôr em frente a um salão cheio de gente e reclamar a sua dignidade. Precisam de ajuda para encontrar essa força. Depois da visita, a Helena levou-me a almoçar a um pequeno café perto dos escritórios. Enquanto esperávamos a nossa comida, fez-me a pergunta que tinha estado a evitar pensar. O que te está a impedir de dizer que sim? Suspirei, brincando com o guardanapo. Medo, suponho. Durante 4 anos a minha vida esteve completamente planeada. Sabia exatamente onde estaria em 5 anos, em 10 anos. E embora essa vida tivesse resultado ser uma mentira, pelo menos era previsível. Isto é completamente desconhecido. E isso emociona-te ou aterroriza-te? Ambas as coisas, admiti. Mas mais emocionante que aterrorizante, acho. A Helena assentiu compreensivamente. Posso contar-te algo pessoal? Por favor. Há 10 anos, estava casada com um homem que me batia. Disse, a sua voz tranquila mas firme. Não fisicamente. Não de maneira que deixasse marcas. Mas emocionalmente, psicologicamente. Durante anos convenceu-me de que era estúpida, de que tinha sorte de alguém como ele se ter interessado por alguém como eu. Fiquei sem palavras, olhando para esta mulher bem-sucedida e segura de si própria, tentando imaginá-la nessa situação. O que aconteceu? Um dia ele disse-me que era demasiado estúpida para ser advogada, que devia desistir da minha carreira e dedicar-me a ser dona de casa, e algo em mim partiu-se. Ou talvez se arranjasse. Fui-me embora nessa mesma noite com uma mala e a roupa que trazia vestida. E depois? Depois tive de reconstruir toda a minha vida de raiz. Encontrar o meu próprio apartamento, reconstruir a minha confiança, aprender a confiar no meu próprio juízo outra vez. Foi a coisa mais difícil que tinha feito na minha vida, e também a mais libertadora. A Helena tomou um gole do seu café antes de continuar. Criar este escritório, especializar-me em ajudar outras mulheres, foi a minha maneira de converter a pior experiência da minha vida em algo útil. A tua situação é diferente da minha, mas a oportunidade é a mesma. Pegar na tua dor e convertê-la em poder para ajudar outros. As suas palavras ressoaram profundamente em mim. Durante a última semana, tinha estado a ver tudo o que tinha acontecido como algo que me tinham feito, mas talvez fosse a altura de começar a vê-lo como algo que tinha superado. Quando precisariam que começasse? Perguntei. A Helena sorriu. É essa a tua maneira de dizer que sim? É a minha maneira de dizer que quero tentar, disse, sentindo uma mistura de terror e emoção. Mas preciso de terminar o ano letivo. Tenho 25 estudantes do 4º ano que dependem de mim. Claro, o programa não começaria oficialmente até setembro de qualquer forma. Isso dá-nos tempo para planear, para te familiarizares com os nossos métodos, para desenvolveres o currículo. Quando regressamos ao escritório,
A Helena apresentou-me formalmente ao resto da equipa como a sua nova diretora de programas comunitários. Houve aplausos, felicitações e mais atenção da que estava habituada. Mas pela primeira vez numa semana, sentia-se como o tipo certo de atenção. Profissional, respeitosa, baseada no meu potencial em vez da minha tragédia. Há mais uma coisa, disse a Helena enquanto me preparava para ir embora. No próximo mês há uma conferência nacional sobre violência doméstica e recursos para mulheres. Perguntava-me se estarias interessada em dar uma apresentação sobre a tua experiência. Falar em público sobre o que aconteceu? Falar sobre encontrar a tua voz em momentos difíceis, sobre a importância da honestidade nas relações, sobre converter a vitimização em empoderamento. Os temas que já tens estado a viver. Considerei a proposta. A ideia de me pôr em frente a estranhos e falar sobre o pior dia da minha vida aterrorizava-me. Mas também havia algo atrativo na ideia de usar a minha experiência para ajudar outras. Teria de o fazer sozinha? Estaria lá contigo, prometeu a Helena. E podes estruturar a apresentação como quiseres. Podia ser uma conversa, não um discurso formal. Deixa-me pensar, disse. Claro, não há pressa. A viagem de volta à casa deu-me tempo para processar tudo o que tinha acontecido nas últimas horas. Pela primeira vez desde a confrontação no hotel, sentia-me como se estivesse a tomar decisões proativas, em vez de simplesmente reagir ao que me tinha acontecido. Tinha um novo trabalho que me entusiasmava, uma oportunidade para converter a minha dor em algo útil, e uma sensação crescente de que talvez a minha vida não tivesse acabado afinal de contas. Quando cheguei à casa, encontrei a minha família reunida na cozinha, obviamente à espera de notícias. E então? Perguntou a mãe imediatamente. Como correu? Aceitei o trabalho, anunciei, e a cozinha explodiu em celebrações. O pai levantou-me do chão num abraço. O Sebastião gritou, a minha irmã é uma chefe! E a mãe começou imediatamente a planear um jantar de celebração. Quando começas? Perguntou o pai. Em setembro, depois de terminar o ano letivo, expliquei. E há mais uma coisa. Pediram-me para falar numa conferência nacional sobre... Claro que vais falar, interrompeu-me o Sebastião. Irmã, já és famosa na internet. Por que não usar essa fama para algo bom? Não sou famosa, protestei. Só sou alguém a quem aconteceu algo público. És alguém que converteu algo horrível em algo inspirador, corrigiu a mãe. Isso é muito diferente. Nessa noite, enquanto estava deitada na minha cama da infância a olhar para o teto, pensei em todas as maneiras como a minha vida tinha mudado em apenas uma semana. Tinha perdido o meu noivo, a minha melhor amiga, os meus planos de casamento, o meu futuro tal como o tinha imaginado. Mas também tinha ganho algo, uma perspectiva nova sobre a minha própria força, oportunidades que nunca teria considerado se tivesse seguido com a minha vida planeada, e uma sensação crescente de que talvez eu fosse mais capaz do que tinha acreditado. O meu telemóvel vibrou com uma mensagem de texto de um número desconhecido. Olá, Camila. Sou Marco Delgado, jornalista de investigação do Diário de Notícias. Vi a tua história e estou a trabalhar num artigo sobre infidelidade e honestidade nas relações. Estarias disposta a falar comigo? Não seria sensacionalista, mas algo mais profundo sobre as lições que as pessoas podem aprender da tua experiência. Olhei para a mensagem por um longo momento. Há uma semana, teria ignorado qualquer contacto dos média. Mas agora, depois de ouvir a Helena falar sobre converter a dor em poder, depois de receber centenas de mensagens de mulheres que disseram que a minha história as tinha ajudado, comecei a ver as coisas de maneira diferente. Talvez tivesse algo útil a dizer, afinal de contas. Olá, Marco. Estaria disposta a falar, mas só se pudéssemos focar a conversa nas lições aprendidas e não nos detalhes sensacionalistas. Podíamos encontrar-nos esta semana? A sua resposta chegou quase imediatamente. Absolutamente. Exatamente esse é o enfoque que tenho em mente. Que tal amanhã à tarde no Jardim da Estrela? Há um café ali que é tranquilo para conversas. Aceitei o encontro e deixei o telemóvel na mesa de cabeceira. Pela primeira vez numa semana, adormeci sentindo que estava a tomar controle da minha narrativa
em vez de simplesmente sobreviver a ela. No dia seguinte, cheguei ao café no Jardim da Estrela 15 minutos antes da hora acordada, um hábito que tinha desenvolvido na minha carreira docente. Marco Delgado resultou ser diferente do que tinha esperado. Um homem de uns 35 anos, com óculos e um bloco de notas gasto em vez de um gravador digital. Obrigado por estares disposta a falar comigo, disse depois de pedirmos as nossas bebidas. Sei que tiveste muita atenção mediática esta semana. Demasiada, admiti. Mas disseste-me que querias focar-te nas lições, não no drama. Exatamente. Tenho estado a trabalhar numa série de artigos sobre honestidade nas relações. E a tua história apresenta algumas perspectivas realmente interessantes sobre como as pessoas enfrentam a traição. Durante a hora seguinte, o Marco fez-me perguntas que me fizeram pensar profundamente sobre a minha experiência. Não sobre os detalhes sórdidos de encontrar o Rodrigo e a Isabela juntos, mas sobre o processo emocional de descobrir que toda a minha vida tinha estado baseada numa mentira. O que terias feito diferente se soubesses a verdade desde o início? Perguntou. Essa é uma pergunta interessante, disse considerando. Obviamente não me teria casado com ele. Mas mais que isso, acho que teria confiado mais nos meus instintos. Havia sinais que ignorei porque queria que as coisas funcionassem. Que tipo de sinais? Pequenas coisas. A maneira como tinha começado a criticar as minhas decisões, como se tinha tornado distante fisicamente, como tinha sempre desculpas para não passar tempo comigo. Nada dramático, mas padrões que eu atribuía ao estresse do casamento em vez de os ver como o que realmente eram. E agora? Como mudaste a maneira como vês as relações? Pausei, realmente a pensar na sua pergunta. Acho que aprendi que é melhor estar sozinha do que estar com alguém que não te valoriza completamente. Disse finalmente. Durante anos, tinha tanto medo de estar sozinha que me conformei com alguém que não me amava da maneira que eu o amava a ele. Agora apercebo-me de que estar sozinha me dá a liberdade de encontrar alguém que realmente queira estar comigo, não alguém que simplesmente pense que sou uma boa opção. Essa é uma distinção poderosa, observou Marco. Dirias algo às mulheres que poderiam estar em situações similares? Dir-lhes-ia que confiassem nos seus instintos, respondi sem hesitar. Se algo se sente mal, provavelmente está mal. E dir-lhes-ia que o seu valor como pessoa não depende de alguém mais as escolher. O seu valor é inerente, e qualquer pessoa que as faça sentir o contrário não as merece. Depois da entrevista, enquanto caminhava de volta ao meu carro, surpreendi-me a pensar em como natural se tinha sentido articular esses pensamentos. Talvez a Helena tivesse razão sobre eu ter algo útil a oferecer a outras mulheres. Nessa noite, enquanto jantava com a minha família, partilhei como tinha corrido a entrevista. Sabes o que me parece incrível? Disse o Sebastião. Há 2 semanas, estavas nervosa sobre se o Rodrigo aprovaria a tua escolha de flores para o ramo. Agora estás a dar entrevistas e a aceitar trabalhos importantes sem consultar ninguém. Tinha razão. Durante 4 anos, tinha verificado cada decisão com o Rodrigo, desde que roupa comprar até que planos fazer para os fins de semana. Agora estava a tomar decisões que afetariam toda a minha carreira, e sentia-se natural fazê-lo sozinha. Talvez essa seja a melhor parte de tudo isto, disse. Não descobri apenas quem era realmente o Rodrigo, descobri quem sou realmente eu. A minha avó Esperança, que tinha estado silenciosa durante a maior parte do jantar, finalmente falou. Filha, disse, posso contar-te um segredo? Claro, avó. No dia do teu não casamento, quando te vi parada naquele púlpito a falar a toda aquela gente, não senti pena de ti. Senti orgulho. Pela primeira vez em 4 anos, vi a minha verdadeira neta, não a versão de ti que pensavas que o Rodrigo queria. As suas palavras chegaram-me diretamente ao coração. A sério? A sério. E acho que isto é apenas o começo de quem realmente podes vir a ser. Nessa noite, pela primeira vez numa semana, não sonhei com o Rodrigo, ou a Isabela, ou o casamento que nunca foi. Sonhei com o futuro, com as mulheres que poderia ajudar, com os programas que poderia criar, com a vida que poderia construir completamente por minha conta. Quando acordei, apercebi-me de que tinha deixado de chorar,
pelo que tinha perdido e tinha começado a entusiasmar-me pelo que poderia ganhar. 3 meses depois do dia que mudou a minha vida, encontrei-me parada em frente ao espelho da casa de banho do meu novo apartamento, a aplicar rímel para a minha primeira apresentação na Conferência Nacional sobre Violência Doméstica. O reflexo que me devolvia o olhar era de uma mulher que mal reconhecia, mais segura, mais forte, com uma luz nos olhos que tinha estado ausente durante anos. O meu novo apartamento era pequeno, mas completamente meu. Um T1 em Santos com janelas que davam para o rio, paredes que tinha pintado de amarelo claro e móveis que tinha escolhido sem consultar a opinião de mais ninguém. Era o primeiro espaço que tinha sido completamente meu desde a universidade. E cada manhã, ao acordar, lembrava-me de que tinha reconstruído a minha vida de raiz. O telemóvel tocou enquanto terminava de me arranjar. "Pronta para conquistar essas mulheres hoje?" perguntou a voz familiar do Sebastião. "Tão pronta quanto posso estar para falar da pior experiência da minha vida em frente a 200 estranhas?" Respondi, tentando manter a leveza na minha voz. "Irmã, já não é a pior experiência da tua vida", corrigiu-me. "É a experiência que te converteu em quem és agora." Há uma diferença. Tinha razão, como sempre. Nos últimos 3 meses, tinha começado a ver o dia do meu não casamento, como tinha começado a chamar-lhe. Não como uma tragédia, mas como um ponto de viragem. O dia que deixei de viver a vida que outros esperavam de mim e comecei a viver a vida que realmente queria. O trabalho na Castelo & Associados tinha resultado ser exatamente o que precisava. Durante as últimas 8 semanas, tinha estado a desenvolver o currículo para o programa de educação comunitária, a entrevistar mulheres que tinham passado por experiências similares à minha, e a desenhar workshops que pudessem ajudar outras a reconhecer sinais de alerta nas suas relações. Tinha descoberto que tinha um dom para isto. As mulheres abriam-se comigo de uma maneira que não o faziam com as advogadas ou as assistentes sociais. Talvez porque viam em mim alguém que tinha estado nos seus sapatos, alguém que compreendia o que se sentia quando o teu mundo inteiro se desmoronava e depois tinhas de encontrar a força para o reconstruir. "Vais estar lá quando terminar a apresentação?" Perguntei ao Sebastião. "Não me perderia isto por nada", prometeu. "A mãe, o pai e a avó também vão." Até conseguimos que o Dom Miguel viesse. Dom Miguel tinha sido uma surpresa inesperada no meu processo de cura. O pai da Isabela tinha aparecido à minha porta 2 semanas depois do escândalo, com lágrimas nos olhos e um pedido de desculpa que me tinha chegado à alma. "Não posso mudar o que a minha filha fez", tinha dito, "mas quero que saibas que a criamos melhor que isso. E quero que saibas que tens uma família que te apoia, mesmo que ela tenha escolhido trair-te." Dom Miguel tinha se tornado uma presença constante na minha vida, aparecendo para jantares familiares, perguntando sobre o meu trabalho, tratando-me com o carinho paternal que o Rodrigo nunca me tinha mostrado realmente. Era como se tivesse ganho um pai adicional no processo de perder a minha melhor amiga. A Isabela, por outro lado, tinha desaparecido completamente. Tinha ouvido rumores de que se tinha mudado para o Porto, que tinha deixado um emprego no banco, que ela e o Rodrigo tinham terminado a relação poucas semanas depois do escândalo. Mas não tinha informação direta. E, honestamente, já não me importava. Essa parte da minha vida estava fechada para sempre. A conferência realizava-se no Hotel Tivoli Oriente, no Parque das Nações. Quando cheguei, a Helena estava à minha espera no lobby, com o ar elegante e profissional de sempre. "Como te sentes?" perguntou, guiando-me em direção aos elevadores. "Nervosa, mas entusiasmada", admiti. "É estranho, mas estas últimas semanas a preparar a apresentação ajudaram-me a processar a minha própria experiência de maneiras que não esperava." "Como assim?" "Quando estás a contar a tua história com o propósito de ajudar outras pessoas, mudas o enfoque", expliquei. "Em vez de reviveres a dor, estás a analisar as lições. Em vez de te sentires como vítima, sentes-te como sobrevivente." A Helena sorriu. "Exatamente. E espera até veres o que acontece quando essas mulheres começarem a fazer-te perguntas. Vão ver em ti o que eu vi há 3 meses,
Alguém que converteu o seu pior momento na sua maior fortaleza. O auditório estava cheio até a última cadeira. 200 mulheres de todas as idades, desde assistentes sociais jovens até advogadas veteranas, todas reunidas para aprender sobre recursos e estratégias para ajudar mulheres em situações difíceis. Na primeira fila vi a minha família. A mãe já a secar os olhos, embora a apresentação nem sequer tivesse começado. O pai com aquela expressão de orgulho que punha quando o Sebastião ou eu conseguíamos algo importante. E a minha avó Esperança sentada muito direita, com a sua bengala cruzada à frente como um cetro. Senhoras, é uma honra apresentar-vos Camila Ruiz, disse a Helena ao microfone. Há 3 meses, a Camila enfrentou uma das traições mais públicas que possam imaginar. Mas em vez de permitir que essa experiência a definisse como vítima, usou-a como catalisador para se tornar defensora. Hoje vai partilhar conosco o que aprendeu sobre encontrar a sua voz no momento mais difícil da sua vida. Os aplausos encheram o auditório enquanto me dirigia ao púlpito. Por um momento, flashei para o dia do meu não casamento, parada em frente a um microfone no salão do hotel, revelando a traição do Rodrigo e da Isabela. Mas desta vez era diferente. Desta vez não estava a falar desde a dor, mas desde a sabedoria que tinha ganho através dessa dor. Bom dia, comecei, a minha voz surpreendentemente firme. Há 3 meses e 1 semana, estava parada num salão muito parecido com este, no meu vestido de noiva, a anunciar a 150 pessoas que não haveria casamento, porque tinha encontrado o meu noivo na cama com a minha melhor amiga. Um murmúrio compreensivo percorreu o auditório. Essa manhã acordei pensando que era o dia mais feliz da minha vida. Essa noite fui me deitar sabendo que tinha sido o dia que mudou a minha vida para sempre. Mas não da maneira que tinha planeado. Durante os 40 minutos seguintes, contei a minha história. Não os detalhes sórdidos, mas as lições emocionais. Falei sobre os sinais de alerta que tinha ignorado, sobre como tinha perdido a minha voz na relação, sobre o processo de recuperar o meu sentido de valor próprio. Falei sobre a diferença entre estar sozinha e sentir-se sozinha. Sobre aprender a tomar decisões sem consultar mais ninguém. Sobre descobrir fortalezas que não sabia que tinha. O que quero que compreendam, disse aproximando-me do final da minha apresentação, é que não estou aqui como especialista em relações ou psicologia. Estou aqui como alguém que teve de aprender, da maneira mais difícil, que o nosso valor como pessoas não depende de alguém mais nos escolher. Depende de nós, escolhermos-nos a nós próprias. As mulheres que vocês ajudam no vosso trabalho diário estão em diferentes pontos dessa jornada. Algumas estão onde eu estava há 3 meses, devastadas, traídas, sentindo que o seu mundo se acabou. Outras estão onde eu estou agora, a reconstruir, a redescobrir, a reconectar com a sua própria força. O vosso trabalho é ajudá-las a mover-se de um ponto ao outro. Mas aqui está o que aprendi. Não podem dar o que não têm. Se vocês próprias não fizeram o trabalho de conhecer o vosso próprio valor, de confiar na vossa própria voz, de estabelecer os vossos próprios limites, será muito mais difícil ajudar outras mulheres a fazer o mesmo. Quando terminei, o silêncio durou vários segundos antes de os aplausos começarem. Mas não foram aplausos educados. Foram aplausos de reconhecimento, de mulheres que tinham visto algo das suas próprias experiências refletidas na minha história. A sessão de perguntas e respostas que se seguiu foi intensa e emocional. Uma assistente social perguntou-me como ajudar clientes que não queriam deixar relações tóxicas. Uma advogada jovem quis saber como manter limites profissionais quando os casos se tornavam pessoais. Uma conselheira de crise pediu-me conselho sobre como ajudar mulheres a reconstruir a sua autoestima depois de anos de abuso emocional. Mas a pergunta que mais me impactou veio de uma mulher na parte traseira do auditório, que parecia ter a minha idade. Como sabes quando estás pronta para voltar a confiar em alguém? Perguntou. Como sabes que não vais voltar a cometer os mesmos erros? A pergunta atingiu-me porque era algo com que tinha estado a lutar as últimas semanas. Tinha começado a sair casualmente, nada sério. Apenas jantares e cafés, com homens que conhecia através do trabalho ou amigos. Mas sempre que alguém mostrava interesse genuíno, uma parte de mim fechava-se automaticamente. Honestamente,
disse. Ainda estou a descobrir isso. Mas acho que a diferença agora é que conheço o meu próprio valor. Antes, estava tão grata de que alguém me quisesse que estava disposta a ignorar sinais de alerta. Agora sei que prefiro estar sozinha do que estar com alguém que não me valorize completamente. Essa é a chave, continuei. Não se trata de encontrar a pessoa perfeita. Trata-se de conheceres-te suficientemente bem para reconheceres quando alguém não é bom para ti e teres a força para te afastares, não importa quanto gostes dessa pessoa. Depois da apresentação, dezenas de mulheres aproximaram-se para falar comigo individualmente. Algumas partilharam as suas próprias histórias de traição e recuperação. Outras perguntaram-me sobre recursos específicos ou pediram-me conselhos sobre situações particulares. Foi avassalador, mas incrivelmente gratificante a perceber-me de que a minha experiência podia realmente ajudar outras. Enquanto recolhia as minhas coisas para me ir embora, uma mulher aproximou-se que tinha estado à espera até que todas as outras se fossem. Desculpa, disse timidamente. Posso falar contigo um momento? Claro, respondi, notando que parecia nervosa. O meu nome é Ana Delgado, disse. Sou enfermeira no Hospital de Santa Maria. Vi a tua apresentação e... Bem, identifiquei-me com muito do que disseste. Em que posso ajudar-te? A Ana olhou à volta para se certificar de que mais ninguém estava a ouvir. Estou casada há 5 anos, disse em voz baixa. O meu marido não me trai, pelo menos que eu saiba. Mas faz-me sentir pequena o tempo todo. Critica tudo o que faço. Diz-me que sou demasiado sensível quando me chateio. Faz-me sentir como se estivesse louca por questionar o seu comportamento. O meu coração encolheu ao reconhecer o padrão que estava a descrever. Tens família ou amigos com quem possas falar sobre isto? Essa é parte do problema, disse a Ana. Ele fez me afastar gradualmente dos meus amigos. Tem sempre uma razão pela qual não gosta deles, ou porque não deveria passar tempo com eles. E quando tento falar com a minha família, dizem-me que todos os casamentos têm problemas, que deveria ser mais grata. Ana, disse suavemente, o que estás a descrever soa como abuso emocional. E quero que saibas que não estás louca, e não estás a ser demasiado sensível. Os seus olhos encheram-se de lágrimas. Acreditas mesmo nisso? Acredito mesmo. E acredito que mereces estar com alguém que te faça sentir como a melhor versão de ti própria, não como uma versão menor. Dei-lhe o meu cartão de visita e a informação de contato de vários recursos em Lisboa. Não tens de tomar nenhuma decisão hoje, disse-lhe, mas quero que saibas que tens opções e que há pessoas que te podem ajudar a explorar essas opções quando estiveres pronta. Depois de a Ana se ir, fiquei um momento no auditório vazio, a processar a conversa. 3 meses antes, eu era a que precisava que alguém me dissesse que a minha situação não era normal, que merecia melhor. Agora era a pessoa que podia dar essa validação a outra mulher. A Helena apareceu ao meu lado. Como te sentes? Como se tivesse encontrado o meu propósito, disse honestamente. Tudo pelo que passei, toda a dor e a humilhação. Se pode ajudar nem que seja uma mulher como a Ana a reconhecer o seu próprio valor, então valeu a pena. Essa é exatamente a atitude que precisamos em alguém que vai dirigir este programa, disse a Helena. Pronta para jantar? A tua família está à espera para celebrar. O jantar de celebração foi no restaurante favorito da minha avó, um pequeno lugar tradicional em Alfama, onde tínhamos estado a ir desde que era criança. Enquanto comíamos e ríamos, e a minha família me felicitava pela apresentação, apercebi-me de que pela primeira vez em anos, me sentia completamente presente na minha própria vida. Estou orgulhoso de ti, filha, disse o pai, erguendo a sua cerveja. Não só pelo que fizeste hoje, mas por quem te tornaste. Pela Camila, brindou o Sebastião, que nos ensinou que às vezes as piores coisas que nos acontecem resultam ser as melhores. Enquanto todos brindávamos, o meu telemóvel vibrou com uma mensagem de texto de um número que não reconhecia. Olá, Camila. Sou a Ana,
a enfermeira que falou contigo depois da tua apresentação. Só queria agradecer-te por me ouvires e por me dares esses recursos. Liguei para a linha de ajuda que me recomendaste e vou começar aconselhamento na próxima semana. Pela primeira vez em anos, sinto esperança. Obrigada por me ajudares a encontrar a minha voz. Mostrei a mensagem à minha família e vi lágrimas nos olhos da mãe. É isso que estás destinada a fazer, disse a minha avó. Ajudar outras mulheres a encontrar a força que tu encontraste. Nessa noite, de volta ao meu apartamento, sentei-me na minha pequena varanda a olhar para as luzes da cidade. A minha vida era completamente diferente do que tinha planeado 6 meses antes. Não era a esposa suburbana que tinha pensado que seria. Não tinha a vida previsível e segura que tinha imaginado com o Rodrigo. Em vez disso, tinha algo melhor. Uma vida que era completamente minha, construída sobre os meus próprios valores e decisões. Tinha um trabalho que me apaixonava, uma família que me apoiava incondicionalmente e uma sensação crescente de que o melhor estava para vir. O meu telemóvel tocou, interrompendo as minhas reflexões. Era um número local que não reconhecia. Está sim? Camila Ruiz? Perguntou uma voz masculina profunda. O meu nome é Gabriel Santos. Sou psicólogo clínico e estive na tua apresentação hoje. Olá, Gabriel. Em que posso ajudar-te? Na verdade, esperava poder ajudar-te eu a ti, disse. Ou melhor, colaborar contigo. Dirijo um programa de terapia de grupo para sobreviventes de trauma relacional. E depois de te ouvir hoje, acho que podíamos fazer algo realmente poderoso trabalhando juntos. A sua voz era calorosa e profissional, e algo nela fez me sentir curiosa em vez de cautelosa. O que tens em mente? Que tal encontrarmos-nos para um café esta semana e explico-te a ideia? Não é nada comprometido, apenas uma conversa sobre possibilidades. Considerei a proposta. Há tempo que não me sentia suficientemente segura para conhecer alguém novo, especialmente um homem. Mas algo sobre o Gabriel soava genuíno, e a ideia de colaborar profissionalmente intrigava-me. Que tal quinta-feira à tarde? Sugeri. Conheço um café tranquilo em Santos. Perfeito. Envio-te a morada por mensagem. Depois de desligar, fiquei a pensar sobre a chamada. Não era um encontro. Era uma reunião profissional. Mas havia algo na voz do Gabriel que tinha despertado uma curiosidade que não tinha sentido em meses. Talvez fosse a altura de começar a explorar não só quem era como profissional independente, mas também como mulher independente. Talvez fosse a altura de deixar de ter medo de confiar no meu próprio juízo sobre as pessoas. Fui me deitar nessa noite sentindo que tinha cruzado outro limiar na minha jornada de cura. Já não era apenas a mulher que tinha sobrevivido a uma traição pública. Era a mulher que tinha convertido essa traição numa plataforma para ajudar outras. Era alguém com algo valioso a oferecer ao mundo. E pela primeira vez em anos, estava entusiasmada por ver o que vinha a seguir.